Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Felipe Sabadim e Valentina Oliveira conversam com Ana Guissa Catarina Andrade e Júlia Falang sobre as experiências de uma professora japonesa no Brasil. Oi, meu nome é Valentina, eu sou do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. Eu tô aqui junto com o Felipe Sabadim, com a Catarina e com a Júlia. E nós vamos perguntar um pouco sobre como foi a vida dela no Japão, que ela morou a vida inteira dela lá, e agora ela veio pro Brasil ensinar inglês. A primeira pergunta é: qual foi o maior choque cultural que você sentiu ao chegar aqui? Banheiro. Então, vou explicar em inglês, né? Então, when I came here, I didn't know I can flush the toilet paper in the toilet. Ela não sabia que ela não podia jogar o papel higiênico na privada e dar descarga. But I did. Mas ela fez isso. Yeah, because I didn't know. Yes, it was very interesting because in Japan, the toilet is the best toilet in Japan we have. I don't know if you guys know that, like a washlet, you can wash, the thing. So I'm sorry, you can cut here if you don't want to use that. Anyway, so Japanese toilet, like a Japanese, for example, bathtub, the shower, the thing is very good. But in Brazil, also we need to buy shower head. Que precisa comprar o chuveiro pra lavar o cabelo, sim. I was so surprised when I moved to my apartment. Now I'm living by myself. Que ela tá morando sozinha, então ela alugou um apartamento, tá morando sozinha, ela ficou meio chocada. Então ela tinha que comprar o... Yes. Já vai instalado, sim. Oh my God, I need to buy a shower head. It was very, very strange for me. E você morou no Japão, assim, e lá as pessoas não falam muito por inglês. Então, o que te fez querer aprender inglês? First of all, you guys are asking why wanted to learn English? Yes. Okay. So, I love American, like a TV show, like Victoria's, iCarly's, yes. And then everything, I used to watch a lot of American movies, and then it inspired me. Oh, maybe I can learn English. Foi por conta das séries que ela gostava de assistir, daí ela ficou inspirada e pensou, acho que eu posso aprender inglês. But I started learning English after graduate high school. Ela se formou no ensino médio e aí ela decidiu aprender inglês. So before 18 years old, I couldn't speak any English. Antes dos 18, ela não falava nada de inglês. Yes. After that, I started to a job, work by myself. I mean, I used to work in a hospital, and then I make all my money. Then I went to English school once a week. Ela trabalhou num hospital, juntou dinheiro e ela começou a ir para uma aula de inglês uma vez por semana. So working and studying English, it was quite hard, but ended up I was able to speak, I was able to get the English skills after 4 years if I continue. Conciliar estudo e trabalho foi difícil, mas depois de 4 anos ela conseguiu pegar o inglês bem e ela continuou falando. E alguém perto de você, da sua família ou amigo, falava inglês? Nada. Nada. Yes, I was the first person who were able to speak in English. Ela foi a primeira da família e amigos a falar inglês. Também uma pergunta que a gente queria fazer é que quais eram as suas expectativas em relação ao trabalho que você escolheu quando você escolheu ser professora? Elas condizem com a realidade que você teve e tal? What were your expectations about being a teacher? In how are in the real life and your expectations? Okay, so first of all, I didn't want to be a teacher because I knew how hard it is, né? Yeah. Ela não queria ser uma professora porque ela sabe como é difícil essa profissão. Né? But I used to work in a hospital. Then suddenly I thought, maybe I want to use English
for my work. Ela trabalhava no hospital e ela começou a pensar que talvez ela quisesse usar o inglês como profissão. And then it was in the COVID. Because of the COVID, I needed to stop to work for 1 month. Por conta do Covid, isso durante o Covid, ela tinha que parar de trabalhar durante 1 mês. Then I started to find a job that I can teach Japanese in English. E ela achou um emprego, um trabalho que ela conseguia ensinar japonês e inglês para as pessoas. This is online. This is the first job for me. Then I didn't expect it to be a teacher, but I thought this is kind of good because if I can teach my knowledge to someone, then someone can change their life. Ela não esperava ser professora, mas ela começou a gostar quando ela pensou que se ela passar os conhecimentos pode mudar a vida das pessoas. And then it was one of the expectation of my job for teaching English. Japanese now. And then after I came to Brazil, I started to teach English for kids. It was a little different expectation of me. Que quando ela veio para o Brasil, ela não só dá aula de japonês, ela também dá aula de inglês para crianças. E isso foi um pouco difícil para ela. Yes. What's the different expectation is the English for the kids. It's kind of difficult, né? For example, I'm teaching Valentina now, and then sometimes I'm speaking la 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 in English, but nobody can understand what I said. But I don't speak Portuguese. I didn't notice how hard it is to teach another language because English is not my first language. Portuguese is not my first language. I need to teach second language using third language. And then I didn't expect it that I faced a difficult situation of that. Ela começou a ensinar inglês para você, aliás, também, além dos outros alunos. E ela reparou como é difícil, porque não é a primeira língua dela, inglês, é a segunda língua dela, e ela tem que explicar para pessoas que falam em português, que é a terceira língua dela, que ela ainda tá no processo de aprender, e a expectativa era, que fosse mais rápido, mas é um processo muito demorado, e ela também tá aprendendo, então é um processo muito complicado, assim. Como foi crescer no Japão? Qual as memórias de infância de lá que mais te marcaram? My childhood was in Japan was it's good. Yes, everything's so busy. So Japanese students, for example, when I was elementary school, I used to do the classic ballet dance twice a week. And then also I used to go to the studying academy twice a week. So after school, I needed to go to another school, for example, for learning another things or like doing ballet. That's why my memory of the childhood was quite busy. Foi muito ocupada, ela tinha muita coisa para fazer. Então, ela tinha escola regular, fora isso, ela tinha aula de balé 2 vezes. How much times in a week? Twice a week. 2 vezes por semana ela tinha que ir pro balé, então foi muito corrida a infância dela. Então, quando ela lembra, foi muito corrida, mas foi boa. E você acha que a infância no Japão é muito diferente da do Brasil? Sim. It's very different, especially in Japan. It's a totally different education systems. É um sistema de educação muito diferente. Esse é o ponto principal que ela acha de diferente. For example, 15 years old, for you guys. Yeah. Basically, mostly Japanese people go to studying academy after the school. Que a maioria não vai. They don't go to school. Yes, Eles vão para outra escola depois da escola. Então é o tempo todo escola, aula. Yes. I didn't do that. My friends used to go to the normal school around 8 a.m. through 4 p.m. After that, 5 p.m. through 9 p.m. is another school. Das 5 às 9 eles tinham outra escola. Então era escola, depois outra escola, isso quando criança. Yes. So because of a Japanese enrollment system of university or high school is very Que o sistema é muito difícil, muito diferente e difícil.
para enter the university. E para entrar na universidade And é high muito school. difícil. Como funciona a universidade lá? Tem tipo o Enem? Yes, we have. First of all, we have 2 ways to enter the university. Existem 2 maneiras de entrar na universidade. A recommendation of the high school, for example, and then or you guys need to take an exam at each university. Yes, and also we have the like MNEM, ne? NM. Yes, we have it. Then we can see our level and we can see the university which fits you. Eles têm 2 maneiras. Uma é por recomendação do ensino médio e outra é por prova para cada faculdade que eles têm para querer entrar. Mas eles conseguem fazer uma prova para ver em qual você consegue pela sua nota, tipo, qual é seu nível de educação, para ver em qual você consegue entrar. Em questão dos professores também na escola, você acha que, tipo, era mais rigoroso em questão disso? Tipo, os professores eram mais bravos em questão disso? They were more. How was the teachers there? They were more angry, they were more restricted. In Japan, very strict. Yes, I remember there's a lot of weird rule in Japan. Actually, Japanese people, for example, middle school, we have 3 schools: elementary school, and middle school, and high school. E tem 3 fases da educação: fundamental, Fundamental 2 e ensino médio. And the middle school is the most strict school. O Fundamental 2 é o mais rigoroso, isso. Mais For rigoroso. example, you cannot change hair color. Você não pode mudar a cor do seu cabelo. You cannot shape your eyebrow. Você não pode, tipo, arrumar a sobrancelha, você tem que deixar ela natural. Assim. You cannot do the ponytail. Rabinho de cabelo, não vai. You need to do this a little bit more baixo. I don't know why. Or you need to do this. Ou Maria Chiquinha, E as roupas? We have a uniform, Eles têm uniforme. but we cannot wear the short skirt. Não pode ser uma saia muito curta, tem que ser uma saia longa. E outra coisa que a gente queria perguntar também é se você pudesse mudar, tipo, qualquer coisa na forma que a educação funciona hoje, o que você mudaria primeiro? I love this question. Yes, I'm impressed when I saw this question. That's why I impressed you guys first. And then this is the thing what I taught you. How strict in Brazilian education systems. All right? First of all, in Japan, we have the respect culture. Ela ficou muito surpreendida com a pergunta, impressionada, quando ela viu essa pergunta que vocês fizeram. E... Respect culture we have. Sorry? Respect culture. Respeito. Yeah, but I didn't Okay. remember the whole answer, sorry. Okay, let me explain again. So, in Japan, we have a respect culture. Aqui no Japão eles respeitam muito a cultura. This is kind of different culture between Japan and Brazil first. Isso é muito diferente para ela, do Brasil e do Japão. Do you guys respect your teachers? Vocês respeitam seus professores? Yeah. In the most of cases, we respect Sim. a lot of the teachers. Em nossa escola a gente respeita, mas dá pra ver que no Brasil tem muitos casos de coisas horríveis que acontecem com os professores. When I started to teach English in Brazil, I thought some students don't know how to respect older people. Que quando ela começou a dar aula de inglês para as crianças, ela pensou que alguns estudantes não sabem como respeitar os mais velhos. That's why it is kind of difficult for them to show their respect because I think they don't know how to respect for the older people. É difícil os jovens mostrarem o respeito porque eles realmente não sabem como funciona para mostrar o respeito. Eles não sabem como respeitar. That's why sometimes kids doesn't do the homework, forget to bring some pencils, easy to say no, I don't want to. This is not a respect, isn't it? Que muitas vezes, por isso que, pela falta de respeito, muitas vezes crianças não fazem a lição, esquecem o lápis, falam na frente do professor, não quero fazer isso. E isso não é respeito. Yes.
So that's why if I can change something about education in Brazil, I think I'm going to make more strict rules and more strict to students. E se ela pudesse mudar alguma coisa, ela colocaria regras mais rígidas para as aulas e para os alunos. E você acha que esse respeito no Japão vem de uma coisa cultural ou por conta das regras? I think both. First of all, we have a culture, respect the culture. And also, we have a lot of rules in school, at school, as I told you, like you guys cannot shave your eyebrows or something. So sometimes too much for Japanese students. Of course, this is not a good for too much. Muito não é bom também, mas que precisa de um pouco. Mas essa quantidade de regras, tipo, não poder tirar a sobrancelha, aí também já é demais. But I think that you guys, especially like teenagers, how to adapt the social of your life or social in this world. Understand? So how you guys can adapt. So this is one of the respect. So you guys can learn about how you can respect the people, and then you guys can make a little bit more communication, like better communication with your teachers. Principalmente para jovens, para adolescentes, é bem difícil, mas que se a gente estiver, tipo, socialmente mudando, assim, nos meios sociais, pra gente ter mais respeito com os professores, mais regras, mais... Não professores, mas todo mundo em geral. And then if you can do it, it's much easier to adapt real life. E se você fizer isso, é muito mais fácil de se adaptar na vida real, na vida adulta. E sobre a adolescência no Japão? Os adolescentes também são bem respeitosos e essas coisas? Yes, we should. If we don't want to, but we should. This is the one of the Japanese culture. Yes, of course I love Brazilian culture, like a freedom. Everyone's so friendly. I love it. Que sim, eles têm que respeitar por conta das regras e a cultura, e que ela, ao mesmo tempo, acha muito legal a liberdade que a gente tem no Brasil. Yes, and also now I'm learning letras, and then pedagogy in university, and then I'm learning about how what's the problem, education problem in Brazil. This is the one of the thing is unorganized students and students and teachers relationship. Que ela tá fazendo faculdade agora de letras e pedagogia, e ela tá vendo qual é o problema na educação, e a relação entre os alunos e os professores é um problema. If you guys need more comfortable school to learning something, you guys need to organize your position, student's position and teacher's position. Que vocês precisam organizar a posição de aluno com a posição de professor, separar qual é a posição de aluno e qual é a posição de professor. Yes, because the studying environment or education level, it's very depends on the education's environment, how you guys can learn something in school comfortably. Que para vocês aprenderem alguma coisa confortavelmente, tipo, na escola, essas regras são muito importantes. Então, saber que você é aluno e que o professor é professor, e distinguir isso. That's why if you guys listen to professors more, it's much easier to learn something, or it's much easier to organize your environment to learn and studying. And Brazilian education is much better than now. Que vocês têm que escutar os professores, e assim vai ser mais fácil de aprender. E daí você consegue organizar o ambiente para você aprender mais, porque na bagunça você não aprende nada. Então, se você sabe que o professor e respeita o professor, escuta o professor, assim você aprende mais. E o ambiente fica melhor também. Yes. This is what I'm talking, respect. Isso é o respeito que ela tá falando. Viu, voltando para outro assunto, em questão das escolas no Japão mesmo, tem esse sistema, tipo, no Brasil, por exemplo, que tem escola pública e escola particular, como que funciona lá no Japão? Public school and private school, there's the difference in Japan, or there's like one type of school? Yes.
First of all, like it's just kind of similar system I think in Brazil. Yes, public school and then the private school. But this is sometimes very interesting. Public school is tend to be smart, and some private school is tend to be a little not smart school. Because if you pay a little bit more money for the private school, you can enter the school. So it depends on the school. It depends on, but normally like the systems. O sistema é igual, mas ao contrário daqui, normalmente a escola pública é a escola com pessoas mais inteligentes e a escola particular é a escola mais fácil, porque você paga, você passa. Você paga, você entra. O que você gostaria que seus alunos soubessem sobre o trabalho de um professor e tal, que muitas vezes pode passar reto, pode passar despercebido? Yes. First of all, I think all of the teachers needs a lot of time to prepare for the class. Que os professores passam muito tempo se preparando para a aula. Sometimes I need to take a time for twice time of normal class. Às vezes demora 2 vezes a aula para ela criar a aula. Então, um tempo de 2 aulas para ela criar a aula. Yes, that's why if your teacher brings some like a paper that they made, I want you to guys do very well. Então, se o professor prepara um papel, uma lição para vocês fazerem, é para vocês fazerem muito bem, porque ele se esforçou para isso. Because it definitely took a lot of time of that. Demorou muito tempo para ele conseguir fazer isso. Isso também entra um pouquinho na questão do respeito que você falou, né? Tipo, Sim. No Japão é muito mais, assim, respeitoso nessa parte também, né? Sim. E qual conselho você daria para algum aluno ou pessoa em geral que gostaria de seguir uma carreira fora do seu país? First of all, I want you to guys know world. What is the world? For example, you guys can easy to take information. For example, Instagram, TikTok, né? And YouTube. I want you to get the information, but I want you to guys know how you guys can organize that information. Vocês conseguem as informações, mas vocês têm que saber como organizar as informações que vocês recebem nas redes sociais, nos livros, em qualquer lugar, assim, todas as informações que vocês têm no YouTube, vocês têm que aprender a organizar elas. Yes, because sometimes there's a lot of like a fake news, né? It makes you guys a little bit confused. Yes, but please don't be scared because everything just the information. But how you guys try to understand on your step to the career? É para você organizar a informação, porque existem muito fake news, e para moldar seu caráter. And then, for example, when I came to Brazil, I just started. I just started. I didn't have any idea what should I do in Brazil. But if you have one idea what you want to do, I want you to do it. After that, you can try everything. And sometimes you make a mistake, but it's okay. Mistake makes your career is better. And then, if you make a lot of mistake, you guys make, that mistake makes your life is better. Quando ela chegou no Brasil, ela não tinha a menor ideia do que fazer e ela teve uma ideia. Então ela fala pra vocês seguirem a única ideia que vocês têm e depois vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então siga a ideia que vocês têm e cometer erros faz parte, só molda a pessoa que você vai ser na sua carreira e ajuda bastante. Então, por que você quis, se mudar pro Brasil e especificamente pro Brasil, assim? First of all, my father is Brazilian. But I just only grew up in Japan, and Brazil is one of my two. Two is like one of my country. Que o pai dela é brasileiro, mas ela cresceu no Japão e o Brasil é um dos países dela. Tipo a nacionalidade, assim? Isso. Yes, and then I have a lot of family in this city. So I wanted to see my family. I wanted to see, where my dad grew up. Ela tem muita família no Brasil e ela queria conhecer a família e também ver onde o pai dela cresceu. And Julia is my cousin. Eu sou a prima dela. And then I just wanted to move some country. It didn't matter, it wasn't matter Brazil or America or Europe.
Ela só queria mudar de país, não importava pra onde, se era pro Brasil, pros Estados Unidos ou pra Europa. But of course, Brazil is one of my country, and I wanted to learn my dad's language. Mas o Brasil é um dos países dela e ela precisava aprender a língua que o pai dela fala. E você queria tanto sair de lá por conta dessa cultura muito fechada? Exato. First of all, you know what? Like, there's a lot of place where you can live. Of course, Japan is a very beautiful country. I love like food, I love culture, I love peoples. But sometimes I feel maybe it's not supposed to live in Japan for long. Maybe I can see another world. And then I just chose Brazil because this is one of my country. There's a lot of friends and family. Then I came here. I didn't expect it. Now I'm getting the interview for here, but I think when I came to here, I felt Brazil is right country for me because everyone's so nice to me, everyone's so friendly to me. So first reason was just I wanted to see Brazil. Just I want to choose anything, like whatever, whenever I can go, because Japan is maybe different for me. But now I came to Brazil and I just realized how beautiful country in my, I used to grow up, Japan, how beautiful culture in Japan. And also I noticed maybe like it's not like it is okay for you to stay same place. You can just try to change the country. I just, Brazil realized me to get the idea. É claro que ela adora o Japão é lindo, ela tem amigos lá, mas quando ela veio pro Brasil, ela sentiu que o país era pra ela, porque as pessoas são muito amigáveis aqui, que agora ela entende que você não necessariamente precisa mudar de país pra conhecer outros, mas que pra ela funcionou, e a resposta dela foi muito longa, então eu resumi bastante, mas é basicamente isso. E você acha que você vai voltar pro Japão ou você vai ficar no Brasil? I have no idea. My personality is just like freedom. I don't want to choose, okay, I'm gonna live here forever. I don't know if I have a chance to live another country. Of course I will. But so far, I love to live in Brazil. Que a personalidade dela é muito livre, então ela não tem como falar sim ou não, mas se ela tiver a oportunidade de morar em outro país, ela vai, mas ela tá adorando morar no Brasil. Então, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Obrigado por tudo que vocês falaram, obrigado por todo o conhecimento aí. E por mim, por ela e por todo mundo que fez o podcast hoje. Muito obrigada por ter falado da sua cultura e do ensino do Japão e como é ser professora. Thank you for talking about your culture, about how it's being a teacher and everything. Thank you so much for you guys as well. E obrigada, Júlia, por ter traduzido e nos Também. ajudado. Verdade. Desculpa, às vezes ela falava muito. Não, Eu não sabia direito onde eu falava. Normal, pô. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.